Agora, o ministério do Espírito Santo em relação à igreja. A nossa discussão sobre as maneiras como o Espírito Santo ministra ao mundo incrédulo e aos crentes nos fornece uma base para considerar o seu ministério em favor do corpo místico de Jesus Cristo como um todo unido, como uma coletividade. Por isso, é importante que não haja barreiras, que não haja divisões, que o povo de Deus permaneça unido, tenha lá seus costumes quem tiver, mas que não misture isso com a vida espiritual ou com a salvação, porque lá no céu nós seremos um só povo. Nos dias do Antigo Testamento, o povo de Deus muito se beneficiou com o ministério do Espírito Santo, quando ele ungia pessoas selecionadas para algum serviço especial, como no caso de Sansão, como no caso de Davi, e outros que foram separados para um trabalho especial para Deus. Porém, no Novo Testamento, esse ministério ainda é mais evidente, porque é contínuo e não se limita a qualquer grupo específico de crentes. Vejamos como e por qual motivo o ministério do Espírito Santo no período do Novo Testamento é diferente das suas atividades nos tempos do Antigo Testamento. Por ocasião do batismo de Jesus, João Batista o proclamou como aquele que batizava no Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33. Como resultado dessa obra remidora, Jesus abriu o caminho para os seus seguidores serem batizados no Espírito Santo, recebendo assim ao conselheiro. O Espírito Santo é o próprio representante de Jesus, o vigário de Cristo, que veio para habitar para sempre com os crentes, conforme João capítulo 14, versículo 16. Após a sua ressurreição, ele anunciou aos seus discípulos que eles seriam batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, e que, como resultado disso, eles receberiam poder. Leia Atos capítulo 1, versículo 5 até o 8, e você vai encontrar essa promessa. Diferentemente das unções especiais para alguma tarefa específica, como nos dias do Antigo Testamento, essa nova experiência, o batismo no Espírito Santo, haveria de ser a capacitação básica para o crente ter uma vida espiritual e um serviço cristão coerente e eficaz. O Espírito Santo veio para ser um residente permanente naqueles que recebessem a Cristo. É por isso que eu digo que quando a pessoa está desviada, se ela quiser voltar, ela pode voltar, porque o Espírito Santo ajuda. Você vai pagar um preço, mas você pode voltar porque você tem esse poder para voltar e consertar a sua vida diante de Deus e ter uma vida melhor do que aquela que você teve no passado, quando estava na igreja. O resultado dessa presença habitadora e poderosa seria um desenvolvimento espiritual dramático, quando os seguidores de Jesus compartilhassem de sua fé e experiência uns com os outros. Assim, na experiência do Novo Testamento, os crentes podem contar com a presença permanente do Espírito Santo neles, o que os capacita a viverem vidas santas e servirem a Deus de maneira aceitável. Não mais os crentes dispõem apenas de um modelo externo para moldarem suas vidas segundo o mesmo, que seria a lei mosaica, conforme acontecia nos dias do Antigo Testamento, mas sem qualquer força capacitadora para eles poderem cumprir os requisitos da lei, excetuando suas próprias boas intenções. Visto que o Espírito Santo agora reside nos membros da igreja cristã, dirigindo suas atividades coletivas, eles têm a capacidade de levar avante a obra e a vontade de Deus na face da terra. Não somente os seguidores de Jesus recebem o poder de serem testemunhas eficazes, como também são dotados para defender o Evangelho com sucesso. Prova disso é a conversão do Brasil, que está acontecendo em nossos dias e muitos ainda não perceberam. Muitos ainda não conseguiram ver que o Brasil está mudando de uma religião ou de pessoas sem religião para um país evangélico. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pelos missionários que Ele tem levantado em estatura, em poder, em autoridade, em ousadia, em fé, para pregar a palavra de Deus. Graças a Deus pelos pregadores que aparecem na televisão, porque eles têm sido a maior testemunha, e nós temos que incentivar e ajudar como nós podemos nessa obra missionária. Se eu não posso ir, eu contribuo para quem vai, para que ele não pare, para que ele vá mais ainda,
porque esta é a vontade de Deus. Esse é um cumprimento direto do que diz o trecho de Marcos capítulo 13, versículo 9 até o 11. Em certa ocasião, o apóstolo Pedro mostra-se incapaz de defender seu relacionamento com Jesus. Leia Mateus capítulo 26, versículos 69 até o 75, quando Pedro nega Jesus. Mas após várias experiências significativas que incluíram ser ele testemunha da ressurreição de Jesus e ter sido cheio com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, Pedro recebeu coragem e ousadia para pregar. Leia Atos capítulo 2 e você vai ver como Pedro estava diferente ali. Bem como ousadia para apresentar uma defesa racional da sua própria fé. Em Atos capítulo 4, versículo 8 e 20, sendo ameaçado pelas autoridades locais, Pedro não arredou o pé. Diferentemente de quando ele negou Jesus para uma criada que não tinha poder nenhum sobre a vida dele. Agora, complementando, o Espírito Santo controla a missão evangelizadora da igreja, orientando seus servos para onde eles devem ir e para onde não devem ir. Mediante essa orientação divina, os cristãos primitivos atingiram centros populacionais importantes e se tornaram vitais na continuação da missão da igreja, que é a de pregar o evangelho a toda criatura. Nos primeiros esforços missionários evangelísticos da igreja cristã, foi o Espírito Santo quem separou o apóstolo Paulo e Barnabé para servirem, ordenando eles para esse ministério. Leia Atos capítulo 13, que você vai ver quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo também dirigiu os crentes na devida administração da igreja. Quando o cristianismo cresceu e atravessou fronteiras nacionais, culturais e religiosas, surgiram indagações que requeriam respostas coerentes com as Escrituras e com o amor cristão. Os preconceitos humanos naturais ameaçavam dividir o corpo de Cristo, mas a liderança do Espírito Santo permitiu que Tiago e os outros apóstolos resolvessem as dificuldades mediante sábios conselhos. Leia Atos capítulo 15, que você vai encontrar o concílio em Jerusalém e a decisão tomada pelos seguidores de Jesus. Isso capacitou a igreja a crescer ainda mais rapidamente, desenvolvendo um espírito de unidade. Através de sua contínua orientação, o Espírito Santo conduziu Paulo e outros cristãos a darem um encorajamento, consolo e o ensino doutrinário, assim como a advertência e disciplina necessários à igreja, mediante epístolas totalmente inspiradas por ele. E você lê aquelas cartas e sabe que não foi Paulo que escreveu aquilo de si próprio, mas que alguém parecia ditar para ele. Era o Espírito Santo que o inspirava nesses momentos de reflexão. Por exemplo, Paulo abordou a questão específica da conduta na igreja local de Corinto, em termos de responsabilidades sociais. Leia 1 Coríntios capítulo 7, versículo 40. O escritor da carta aos Hebreus explicou a questão da disciplina como um processo de desenvolvimento espiritual, mediante o qual Deus leva os crentes na direção da maturidade espiritual. Hebreus capítulo 12, você encontrará essa passagem também. Nesse processo de amadurecimento, o Espírito Santo, como um sábio administrador, equipa cada crente com os dons que são necessários para efetuar a sua função no mundo e no seio da igreja, o corpo místico de Jesus Cristo. Agora vamos comparar Romanos capítulo 12, versículo 4 até o 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. Paulo escreve: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. O Espírito Santo, portanto, provê à igreja estes pontos fortes. Primeiro, poder para evangelizar. Segundo, sabedoria e coragem necessárias para defender a fé. Terceiro, dons apropriados para servir ao corpo inteiro de Cristo, bem como a membros individuais. Quarto, liderança humana para dirigir o trabalho cristão. E quinto, visão e inspiração necessárias para cumprir a grande comissão.
Agora eu quero dizer só uma palavrinha sobre esse quarto ponto, a liderança humana. A liderança é humana, mas é inspirada por Deus, e é capacitação do Espírito Santo. Uma pessoa que não tem capacidade de Deus para liderar, ele só vai fazer o grupo andar para trás. E uma outra coisa que é muito importante salientar: toda organização precisa ter um líder, um cabeça. Se não tiver, vira desorganização. Então tem que ter um homem que manda. Sempre teve. Deus sempre usou o homem, e hoje o homem não é descartável. O Espírito Santo continua usando um homem que ele chama e capacita para ser líder, e aquele que se levanta contra ele traz prejuízo para todo o grupo. É muito importante pensar nisso aí. Agora, um ponto importante, uma coisa muito importante, é saber que, mesmo sendo líder, você deve ouvir conselhos dos seus comandados. Não é porque você é o líder que você é perfeito, que você não falha, que você não erra, que você sabe tudo, que você não sabe. Você precisa ouvir conselhos, ponderar. Também não é aceitar todo o conselho. Bom, fulano fala, faz isso, o chefe, e o chefe vai e faz, que aí ele está sendo comandado por outra pessoa. Ele tem que ouvir conselhos. Você acha que é bom fazer isso? Por quê? Qual que é a vantagem de fazer isso? Essa é a vantagem. Não tem prejuízo? Não, mas eu estou vendo um prejuízo. O prejuízo seria esse aqui. O prejuízo é maior do que a vantagem. Então nós não vamos aceitar o seu conselho. Isso é liderança, é firmeza. Agora, o líder precisa ouvir conselhos. Ele precisa ter a mente aberta para ouvir conselhos e ponderar. Pôr na balança para ver qual é o mais vantajoso, qual é o maior, o prejuízo ou a vantagem. Se a vantagem é maior, então você seja humilde, abaixa a cabeça e agradeça a colaboração daquele que é o seu comandado. Não é porque você é líder que você é perfeito, que muitas vezes você falha também. E o pior erro que nós cometemos em nossas vidas é não assumir os nossos erros, não admitir que nós erramos, porque todos erramos, mas todos podemos nos corrigir. E o Espírito Santo, ele nos capacita também para sermos humildes e corajosos a ponto de admitir o nosso erro e corrigir as nossas falhas. Você deve estar percebendo o quanto nós precisamos depender do Espírito Santo quanto à vida espiritual. A força, a visão espiritual, a eficácia no serviço ajuda em tempos de testes e para que cheguemos à maturidade e à vida pessoal. Adore o Espírito Santo, invoque o Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, louve ao Espírito Santo, glorifique o Espírito Santo, porque ele é tudo na sua vida hoje. Ame a sua presença na sua vida, deseje a sua presença na sua vida, deseje crescer e se desenvolver, tornando-se uma pessoa espiritual conforme o Espírito Santo quer que você seja. Que você sempre tenha consciência da presença dessa pessoa bendita que veio viver em você. Mostre-se sensível para com a sua voz, os seus apelos, a sua correção e as suas admoestações e conselhos. Que cada pensamento, conversa e ato seu reflitam a consciência que você tem da posição de liderança que ele exerce na sua vida. Ele é o seu líder, o seu verdadeiro líder. Então o seu caminho vai se tornar espiritualmente próspero e a sua vida cristã será verdadeiramente bem-sucedida.